Glória a Deus. Falando em Porta da Graça, né? Tenho me lembrado aqui de Mateus 25, versículo 37. Vai dizer: e quando foi no dia de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, em que Deus mandou Noé fazer uma arca, antes de Noé fazer uma arca, ele pediu para que Noé anunciasse o dilúvio. E eu acho lindo esse texto, porque enquanto Noé está pregando o dilúvio, todas aquelas pessoas que estavam escutando Noé estavam zombando dele, zoando, falando que ele era louco, era doido, que Deus não faria isso. Está lá em Gênesis capítulo 6. É só você dar uma lida, ou você pode pesquisar aí na sua internet, que você vai percebê-lo perfeitamente. Que Deus ele vê primeiramente, Deus ele vê a corrupção da humanidade, que é o pecado. E logo em seguida Deus manda ou envia Noé para pregar o anúncio do dilúvio. Aí no versículo 13, 3 a 22, e no versículo 16, Deus manda Noé fazer uma arca. E no 17, é a entrada da família na arca. E antes da porta se fechar, as pessoas ainda tinham a oportunidade, só que zombavam de Noé. Logo em seguida, depois que a arca é feita, no momento em que o dilúvio começa a acontecer, a porta da arca se fecha. E eu não sei se está escrito na Bíblia, mas dá para perceber que a porta se lacrou. Assim vai acontecer no dia em que Jesus voltar. Quando Jesus voltar, a porta da graça não vai mais estar mais aberta. A porta da graça está aberta nesse exato momento. Você tem essa oportunidade de abrir sua boca e dizer: eu aceito Jesus, eu aceito voltar para a casa do Senhor. É neste momento, nessa exata hora, que você tem essa oportunidade, que você deve ter esse prazer de sentir a presença de Deus, assim como nós estamos aqui. Porque quando Jesus voltar, assim que ele arrebatar a igreja, nós não estaremos mais aqui. Estarão correndo de um lado para outro, perguntando: cadê os pregadores? Eu quero ouvir mais um pouco. Não vai ter mais. A palavra já se retirou aqui da terra. Então você tem que aproveitar esse momento, essa oportunidade. Porque aquelas pessoas que estavam ouvindo Noé pregando o dilúvio, era só aquele momento. Assim que a porta da arca se fechou, já não era mais tempo de se arrepender. Então o tempo de se arrepender é agora, porque a porta da graça continua aberta, meu irmão. O pecado, ela faz com que você não conheça, não aceite Jesus como Senhor e Salvador. Eu te provo na Bíblia. Lá em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 6. Aquele que vive no pecado não viu e nem o conheceu. O pecado faz com que você não conheça Jesus como Senhor e Salvador. O pecado faz com que você não se arrependa. O pecado faz com que você não largue essa vida de pecado. O pecado faz com que você continue nessa vida larga, nesse caminho largo, nessa porta estreita. Mas a porta que te leva à salvação, meu querido amado irmão, é Jesus Cristo. É a porta estreita, aleluia. Então que nessa manhã você venha pensar primeiramente como aquele filho pródigo. Ele estava naquela vida de perecimento. Ele estava assim pensando: meu Deus do céu, tô aqui perecendo de fome, e meus irmãos lá tudo comendo de pão cada dia, e eu aqui perecendo de fome. E olha aí você aí, parece
vivendo nessa vida, que não consegue entender se Deus vai salvar ou não, mas vocês têm essa oportunidade de estar aqui conosco, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É nessa manhã e nessa hora, para que você venha ser salvo e crer que Ele continua sendo, lhe salvando, curando, libertando, em nome de Jesus. Então a porta da arca se fechou. No versículo 17, eu acho lindo. Começou o dilúvio. Todos que ficavam do lado de fora foram levados pelo dilúvio. Agora eu te digo uma coisa, meu querido irmão. No dia que a porta da graça se fechar, vai ser triste. Você tem livre-arbítrio de escolhê-lo. Ou a vida com Deus, ou sem Deus. Porque viver sem Deus é difícil demais. Então que nessa manhã você venha refletir nessa mensagem. E que cada um de nós pregamos aqui, nós pregamos o amor de Deus. Porque na palavra diz, como já foi dito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, é você pensar que ele é verdade, que é verdadeira. A mensagem do Evangelho é verdadeira. Ela liberta, ela cura, ela salva. Vem aqui na frente. Você tem essa oportunidade, vem aqui na frente e diz assim: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. E que nessa manhã, que você venha guardar essa mensagem do seu coração. Em nome de Jesus, amém.